Para você. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, excelente dia, excelente sexta-feira, amanhã com a live Manhã com Propósito, para louvar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Deus nos permitiu mais um dia de vida, saúde e oportunidade, né? Agora basta nós tomarmos atitude e ir avante. Às vezes nós esperamos algo acontecer para tomarmos atitude. Às vezes queremos desistir no meio do caminho. Às vezes deixamos o propósito por alguma palavra, mas eu quero chamar a atenção de todos, né? Deus sempre está nos renovando, Deus sempre está entrando com providência sobre a nossa vida. Você já percebeu que muitas das vezes nós queremos ser movidos por alguma notícia grande, triste, para tomarmos posição? Você já percebeu que às vezes nós esperamos tudo dar errado para nós tomarmos uma atitude para com Deus? E quando nós tomamos Deus como primeiro recurso, irmãos, não é que o dia mal não vai chegar, não é que nós não vamos passar por dificuldades, não é isso. Mas quando nós chamamos Deus para a nossa vida, como primeiro recurso da nossa vida, em confiança, no dia da dificuldade Ele estará conosco. Nós vamos passar glorificando a Deus. Nossa esperança aumenta, a fé começa a chamar a existência daquilo que não existe, o propósito vai se cumprindo. O problema é que nós, além de deixarmos Deus como último recurso, nós dividimos com todo mundo, menos com Deus em oração, a nossa dificuldade. Eu sempre falo para os irmãos da igreja aqui que nós temos que contar testemunho, não propósito. Nem todo mundo está pronto para ouvir o nosso propósito. Sonhos, projetos. Mas testemunho já está cumprido, já está concluído, Deus já operou um milagre. Ah, pastor, eu tenho que suspeitar mal de alguém? Claro que não. Mas nós não temos que falar intimidade, aquilo que é nós e Deus, ou entre o esposo e a esposa. Muitas das vezes, as coisas estão dando errado, porque nós estamos falando antes do tempo. Nós estamos abrindo a nossa boca em um momento de ficar calado, né? Se é um tempo determinado, como diz Eclesiastes 3, para todas as coisas, o tempo de ficar calado nós queremos falar. E aí o tempo de falar nós queremos ficar calado, estamos invertendo a situação. Então que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, né? Que nós possamos ouvir Deus na nossa vida. Aguenta, fica quietinho, né? Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo, se esforça, né? Porque às vezes nós estamos dando armas para que o inimigo entre e destrua aquilo que é nosso sonho, é nosso projeto. Eu estou dizendo aqui, nós não temos que desconfiar de ninguém, mas nós não precisamos ficar abrindo a boca. Eu também era assim, falava muito, né? Ia fazer alguma coisa, falava, estava com um sonho, falava, Deus me tratou, e hoje eu não falo. Eu conto testemunho, não propósito. Às vezes Deus nos direciona a chamar pessoas para nos ajudar em oração. É diferente. Mas agora ficar falando, né? A pessoa que vai fazer um negócio vai lá e coloca no Facebook, coloca no WhatsApp, vai e faz uma festa e fala para todo mundo. E aí o negócio começa a desandar. Porque tem os que liberam palavra de bênção, mas também tem os que liberam palavra de maldição. Onde já se viu, não tem condição de viver isso. E nunca foi e nunca será a nossa condição, é a condição de Deus para com a nossa vida. Se fosse olhar para nós, estereótipo, no exterior, estereótipo, nós não teríamos condição nenhuma mesmo. O projeto ia falhar no começo. Mas é Deus que capacita, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá condição.
É Deus que opera o milagre. Você acha que José, por ele mesmo, ele se tornaria governador do Egito? Nunca. Você acha que Moisés, por ele mesmo, ele seria o grande libertador do povo do Egito para Canaã? Não. Você acha que Abraão, quando ouviu a promessa de Deus por ele mesmo, você acha que ele seria pai de multidão? Não tem como. Você acha que Noé, por ele mesmo, ele ia ter a ideia de construir a arca durante 120 anos? Não. Daniel, suportar, Ananias, Azarias e Misael, Elias, Eliseu, né? E tantos outros, irmãos. Davi. O problema é que nós achamos que vem de nós a força. Não. Nós achamos que nós que somos bons, não somos, irmãos. A Bíblia diz que as infinitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se o diabo pudesse, ele já tinha nos matado. Se o diabo pudesse, ele já tinha acabado com a nossa vida. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor que nos cerca todos os dias, e Deus nos tira do charco de lodo, do monturo, nos tira de uma vida de morte, nos traz para a vida, para cumprir propósito na nossa vida. O problema é que nós se conformamos com aquilo que o mundo dita ou com a palavra contrária se Deus não falou nada. Eu só paro de orar por uma causa quando Deus fala, ó, eu não estou nesse negócio ou finalizou. Não tem mais jeito. Enquanto Deus não falar comigo, eu estou crendo no milagre, na providência, estou orando. Porque às vezes nós ouvimos uma palavra, né, até aquece o nosso coração, aí levanta alguém lá, fala uma palavra contrária, às vezes por falta de entendimento, porque nem tudo, né, irmãos? Às vezes é falta de entendimento, outras vezes é usada pelo cão mesmo, e aí nós falamos, é verdade, não vai dar certo, né? Olha para mim. Todos os heróis da Bíblia, se fossem olhar para eles, não ia chegar a lugar nenhum. Mas eles olharam para o céu, como o salmista Davi disse. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Criador de todas as coisas. O nosso socorro vem do alto. Então nós temos que olhar para o alto. Para onde nós estamos olhando? Cuidado com as distrações do diabo. Cuidado com as distrações de Satanás. Tudo aquilo que chama a nossa atenção, desvia a nossa atenção para Deus. Tudo aquilo que nos faz desfocar da presença, do caminho, do direcionamento, é distração. Às vezes nós estamos focados no propósito. Acontece alguma coisa, nós começamos a olhar para aquilo. Lamentar e dizer, né? Aí se entregamos à ansiedade, aí nós desistimos, aí o espírito da depressão quer cercar, aí começamos a olhar para vidas alheias, dizendo, por que o fulano é assim, eu sou desse jeito, ele não serve, eu sirvo, ele é uma pessoa má e eu sou uma pessoa boa. Não é para nós olharmos para o lado, é para nós olharmos para frente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O alvo é Cristo, irmãos. Nós não temos que equiparar a nossa vida com a dos outros. Porque sempre quando olharmos, a grama do vizinho parece sempre mais verde. Mas há uma história por trás disso. Né? E a hora que olhar também é porque nós estamos olhando de longe. É porque nós não temos a intimidade. Né? Igual já falaram para mim, parece que aquela igreja é melhor que essa. Eu falei, até você conhecer o pastor e os irmãos lá, e os irmãos de lá e o pastor te conhecer. Vai ter dificuldade, claro, vai ter problema, claro. Só que nós vencemos juntos as dificuldades. Né? Nós sempre aqui, irmãos, estamos chamando a comunhão, a amizade. Né? Acontece algum foguinho, já vamos lá com a água do Espírito Santo, apagamos. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos para somar. Então, às vezes, o que nos falta é entendimento naquilo que Jesus nos chamou para fazer. Uso, sempre o exemplo dos dedos das mãos. Nenhum é igual, nem o da outra mão, que tem os dedos iguais, os dedos são iguais. Sabe?
tem o polegar, né, tem o indicador, e assim sucessivamente. Porém, todos são importantes. Quando você se achar inútil, desvalorizado, pensando que ninguém te ama, olha e lembre que Jesus te salvou, te escolheu e Ele te ama muito. Ele não nos abandona. Quando nós se acharmos excluídos pela sociedade por alguma situação, lembra que Deus nos incluiu através do seu Filho amado no livro da vida. Lembra que Deus está chamando os filhos para tomarem lugar em volta da mesa, ao redor da mesa. Pastor, e como que eu adquiro salvação? Como que eu tomo posse da salvação? Crendo em Jesus. Entendendo que o preço vicário de cruz foi para nós. Entendendo que ele nos amou de uma certa forma. Que ele estava no Getsemane, quando foi revelada a morte dele. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, se possível for. Mas logo ele disse que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus renunciou tudo, até mesmo a dor dele, irmão. Dizendo, eu vou passar. Por amor à humanidade. A dor dele não foi maior do que o amor. Ainda que foi doloroso, o amor de Jesus sempre é maior. Às vezes nós, por alguma dificuldade, né, uma dor pequenininha, às vezes tem dor. É só nós queremos abandonar tudo e tirar a mão do arado. E Jesus, sabendo a dor que ele ia passar, ele abandonou a visão da dor e continuou olhando para o amor. Continuou olhando para o perdão. Continuou olhando para a oportunidade, a graça, o favor imerecido. Não pare. Não desista. Não volte para trás. Permaneça firme, porque Jesus, ele está te fortalecendo. Eu sempre digo, enquanto há fôlego de vida e esperança. Vamos orar. O missionário Valério vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã de sexta-feira para louvar-te, bendizer-te, exaltar-te, glorificar o teu santo nome, ó Pai. O Senhor nos permitiu mais um dia de vida, saúde, e aqui estamos aproveitando, meu Pai, dessa área, meu Pai, a internet, Senhor meu Pai, a tecnologia, para que neste momento nós possamos estar num culto, Pai, diante da Tua presença. Tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Senhor está no meio. Nós já começamos aqui em 2, reunidos no Teu nome, o Senhor está no meio. E aí já vai entrando um irmão, uma irmã, já vai ouvindo a Tua palavra, vai nos ajudando neste culto, meu Pai. Pai, eu quero Te louvar porque todas as vezes que o Senhor nos prepara essa live de manhã com propósito. Vidas têm sido alcançadas. Pessoas têm sido libertas, curadas, restauradas pela Tua palavra. O propósito dessa live, meu Pai, todas as manhãs, é glorificar o Teu nome. Por isso que é manhã com propósito. É manhã com propósito de adoração. É manhã com propósito de louvor. É manhã com propósito, meu Pai, de comunhão. Então eu te peço neste dia chamado hoje, meu Pai. Entre com providência, Senhor, meu Pai. Eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã precisa, mas eu creio, Pai, e profetizo, Pai, a providência sobre a vida deles. Se é, Pai, libertação, que seja liberta em nome de Jesus. Se é cura, que seja curada em nome de Jesus, Pai. Se é fortalecimento, que o Senhor fortaleça. Se é porta aberta, meu Pai, uma porta aberta, que o Senhor abre a porta. Pai, mas nós sabemos que a totalidade está em Ti. E é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. 149. Aleluia. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão,
Não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, ó Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo pra me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais
minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Glória a Deus. 231. Aleluia. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã. Está aqui. Glórias a Deus. Deus nos preparou mais um dia, mais uma oportunidade para estarmos louvando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. Glória a Deus. Estamos ajeitando aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 a seguir. Vou saudar os irmãos que aqui já estão. Está conosco a nossa irmã Alana, Deus abençoe em nome de Jesus. Nossa irmã Ângela Gonzaga, em nome de Jesus. Nossa irmã missionária Raquel, a nossa irmã Vera Vieira, nosso irmão Rubens. Se você está assistindo conosco, participando aí, dê uma paz do Senhor, dê um bom dia, tá? Deus abençoe nosso irmão José Sena, que também acabou de entrar, tá? Se você está conosco aqui, eu não falei o teu nome, irmãos, tá? Você nos saúda aí com a paz do Senhor, com um bom dia. E eu vou te saudar em nome de Jesus.
para nos ajudar aí também, para entregar aí a live. Vai clicando aí no joinha, né? Coloca aí @destacar no comentário e nos ajuda a entregar, tá? A live amanhã com propósito. Marcos capítulo 4, o versículo de número 35 a seguir, a epígrafe diz: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como está, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? A Bíblia diz que o próprio Jesus diz para os seus discípulos: passemos para outra margem, ou para outra banda, ou para o outro lado. O propósito era chegar do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus, depois de despedir a multidão, Jesus está cansado, vai à popa do barco, lá para trás, pega uma almofada e dorme. A Bíblia diz que na travessia acontece uma grande tempestade. A Bíblia diz que os discípulos começam a desesperar-se. Por quê? Porque as ondas já estavam batendo contra o barco e a água estava entrando no barco. A Bíblia diz que agora eles começam a temer e vão acordar Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus entra em cena, se coloca em pé, repreende o vento, repreende o mar, e logo já se faz bonança. E eles começam a olhar um para o outro, porque o temor foi tomado deles, e dizem: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender: Jesus deu uma ordem. Então, se você tem uma promessa, uma palavra de Deus, permaneça na palavra. Pastor, mas é a dificuldade. Mesmo com Jesus na situação, nós não estamos isentos de passar pelo dia mal. Mas nós temos Jesus conosco. O diferencial é Jesus na causa. O diferencial é a palavra de Jesus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que eles começaram a desesperar. E Jesus está olhando para eles, depois que acorda, e está dizendo: Ué, eu estou ensinando e vocês ainda não tomaram posse? Eu estou falando sobre fé e vocês ainda não estão munidos de fé? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Irmãos, Jesus sabe, ele está no negócio. Nós que não podemos aceitar a palavra contrária, nós que não podemos achar que é normal, isso acontece mesmo? Não. Jesus disse: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E Jesus não está falando de timidez, aquela pessoa que não consegue falar com a outra, não. Jesus está falando de ousadia na fé. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual momento você está vivendo. Eu não sei aquilo que você precisa vencer. Mas sei que Jesus te liberou assim como me liberou uma palavra.
Fique com a palavra de Jesus, irmão. Não retroceda, não esmoreça. Permanece crendo na palavra. Recita a palavra em adoração. Falou, eu creio nessa promessa porque foi Jesus que me fez. Se está acontecendo alguma coisa, eu falei, eu não aceito, eu fico com uma palavra. Pastor, vão achar que eu sou louco. Não, você simplesmente está vivendo a fé. Sabe por que o propósito de passar por outro lado? Porque haveria cura, haveria libertação daquele homem que estava endemoniado na cidade de Gadara, que vivia nos cemitérios arrastando corrente, que os demônios saíram dele e foram para os porcos. Sabe qual que é o propósito? Nós chegarmos do outro lado, onde Jesus está nos preparando para que haja libertação, para que vivamos o propósito. Não é momento de retroceder. Eu até creio na palavra, mas a dificuldade é maior. Não! Permaneça na palavra. Viva a palavra. Esteja na palavra. Permaneça na palavra. Dorme com a palavra. Pastor, dormir sim. Quando nós dormimos meditando no Senhor, o Senhor nos ministra no sono. Às vezes, as palavras que eu ministro aqui, os textos que o Senhor me revela, eu estou dormindo. Eu acordo, o Senhor já me dá a luz da palavra. Olha, é isso aqui, eu quero que você aprofunde nisso aqui. Eu vou para lá, Deus me dá revelação. Nós ministramos a igreja, os irmãos são libertos, curados, restaurados, a fé vivificada. Aquele que está pensando em desistir é fortalecido. Só que nós não podemos nos render à tempestade. Pastor, mas o senhor está falando porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Você tem a tua luta, eu tenho a minha luta. Mas a vitória que é para você não é para mim. Deus preparou para você essa vitória. Então permaneça. Que depois da tempestade vem a bonança. Deus abençoe a missionária Célia. Só que nós estamos olhando aqui, né? O barco se enche de água, tudo bem. Mas Jesus não deu a ordem? Irmãos, agora cá entre nós, é só uma meditação simples. Você acha que Jesus nos livrou de tudo que passamos em meio de dificuldade para nos permitir morrer no meio do caminho? Fala para nós, a terra não é boa para morrer não, vai morrer no meio do mar. Né? Vai sentir o vento da tempestade te tragando para o fundo do mar? Não. A ordem de Jesus é clara. Passemos para o outro lado. Mas eu estou estacionado. Mas não é palavra de Jesus. Eu não consigo ir adiante. Não é palavra de Jesus. Eu não consigo enxergar o direcionamento. Não é palavra de Jesus. Isso aí foi distrações que nos parou no meio do caminho. Pedro está andando por cima das águas. Vamos aqui conjecturar biblicamente aqui. Pedro está andando por cima das águas. Outros textos bíblicos. Outra mensagem. Quando ele sentiu o vento bater no seu peito, ele, por um momento, tirou o olho de Jesus. E aí ele olhou para a água, viu que era uma imensidão de água, porque enquanto ele estava olhando tão somente para Jesus, ele estava caminhando. Bateu o vento no peito dele, fez ele parar de caminhar, porque o vento era forte e contrário. Quando ele olha para os seus pés, ele começa a afundar. Distração. Porque quem está focado em viver milagre, irmãos, não pode se distrair. Quem está focado em servir a Jesus não pode se distrair. O mundo tem muita distração e fantasiada de coisas de Deus, irmão. O mundo tem muitas distrações fantasiadas de coisas espirituais. Mas a hora que você vai aprofundar não tem firmeza, não tem permanência e nem constância. Mas as coisas de Deus é firmes. Como ele disse para Jeremias capítulo 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, nesta manhã, através dessa palavra, está nos alimentando e nos movimentando a viver fé. Pastor, não é fácil. Irmãos,
mas pense em algo sobrenatural. Pastor, como o senhor sabe? Porque eu vivo hoje pela fé. Eu era muito murmurador, era. Ah, pastor, o senhor não tem vergonha de falar? Não, eu tinha vergonha de viver a murmuração. Pregava fé, já depois de cristão, já obreiro, pregava fé, mas chegava na minha hora, eu desistia no meio do caminho. Até que eu permiti Deus me tratar. Hoje pode falar todo mundo, não vai dar certo. Se Deus me deu uma palavra, eu creio até o último instante, eu sei que Deus realiza. Porque a fé chama a existência aquilo que não existe, irmãos. A fé nos faz ver não com esses olhos aqui, mas com os olhos espirituais. Às vezes os olhos físicos dizem assim, não tem mais jeito. Aí ele quer transmitir aquela informação para a mente. E a mente já logo manda para o coração. Aí bloqueia o âmbito de fé, porque onde há dúvida, Deus não opera. Mas pela fé, independente do cenário, da condição, nós estamos profetizando e crendo. Aí o negócio é transformado. Deus abençoe nosso irmão Júlio. Quer ver como que é transformado? Versículo 39 aqui. E ele despertando repreendeu o vento e disse, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Ele despertou, ele não foi tratar os discípulos, ele foi logo tratar o problema. Cala-te, disse para o mar. Aquieta-te, disse para o vento. E cessou. Sabe por quê? O nosso Deus, ele tem poder sobre céu, terra e mar. Ele não é um Deus limitado, ele é um Deus ilimitado, ele tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Mas cabe a nós, que Deus abençoe meu filho, cabe nós crermos, irmãos. Deus, ele sempre está nos dando um empurrão para nós olharmos para a fé. Está nos posicionando, falando, olha, é fé que eu quero que você tenha. Porque inconstância, ser maleável, ficar desanimado em meio à dificuldade, o mundo fica. Glorificar quando tudo está bem, o mundo faz. Mas o cristão glorifica sabendo que mesmo em meio à dificuldade, Deus já está dando vitória, está preparando o melhor. Aí Jesus vai tratar com os discípulos. Primeiro ele tratou a dificuldade, depois ele vai tratar com os discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava pregando para eles na teoria. Estava dando umas aulas práticas para os discípulos, dizendo, olha, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, como que vocês vão se sair? Daqui a pouco vai ter o Espírito Santo, já não vai ser mais físico, vai ser espiritual. Se eu estando aqui, fisicamente, vocês não estão crendo, quanto mais quando for por Espírito. Quando físico, quando não puder mais apalpar. Jesus está dizendo que ele é Deus em qualquer situação. Jesus está dizendo que ele é Deus em todo o tempo, mas a nossa fé tem que estar aguçada no Senhor. Eu já recebi muitas palavras negativas, dizendo não vai dar certo, não vai concluir. Uma delas seria que eu não chegaria a lugar nenhum. Se fosse olhar para o âmbito físico, realmente não chegaria. Eu não tinha qualificação nem capacitação para isso, irmão. Mas Jesus me deu a oportunidade. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Negativo, não perca a oportunidade. Não perca a tua família, não perca o teu ministério, não perca de chegar do outro lado. O problema é que nós estamos ficando no meio do caminho quando a tempestade se levanta. E nós temos, na verdade, que chegar do outro lado. Você já está até aqui. Não é essa tempestade que vai matar. Não. Não é essa tempestade que vai fazer naufragar. Não. Permaneça na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Já ouvi falar, pastor, é loucura, isso aí não vai dar certo. Eu falo, não, vai dar certo em nome de Jesus, é só nós termos. Não, nós não temos condição. Realmente, nós não temos, mas aqueles que nos chamou tem e nos dá essa condição. Então agora nós temos. Aí somos improváveis.
conversa do diabo. Nós éramos. Hoje nós somos escolhidos, irmãos. Para que esse negócio eu não tenho condição. Eu já disse aqui para os irmãos. Para que esse negócio assumiu a tribuna, eu não sou pregador. Então sai daí e deixa quem vai pregar. Ah, eu não sou cantor, não, então sai e deixa quem vai fazer. Começou já errado. Tá com a oportunidade, é pregador. Tá com a oportunidade de ministrar louvor, é adorador. Tá? Levita é outra coisa, é tribo de Levi. Nós somos adoradores. Tá? Agora esse negócio aí de, eu não sei fazer, então sai, dá licença. Você prepara melhor e deixa quem vai fazer. Tá? Ô pastor, uma palavra dura? Não, irmãos. Quem assume para desmotivar o povo, aí fica difícil. Não há pastor, não há ninguém que dá jeito se já começa desmotivado. Fala, se ele que vai trazer a mensagem, se ele que está adorando, não tem nada, quem sou eu que vim aqui para receber uma palavra? Eu sempre ensino. Ei, a motivação tem que estar em nós. Independe de como foi nosso dia. Nós viemos para adorar o Senhor. Às vezes eu só chego cá, mas aí eu começo a orar o Senhor me renova. Às vezes eu profetizo e vejo Deus fazendo na vida dos irmãos, eu falo, vai chegar minha hora também. Passa um tempo, Deus cumpre. O problema é que nós estamos dando mais ênfase à tempestade do que à vontade e o querer de Deus. Ah, pastor, eu sou tão pequeno. Realmente, mas o nosso Deus é grande. Não é nosso o tamanho. Não é a nossa estatura. Não é onde nós conseguimos chegar, é onde Deus quer nos levar. Tá? O problema é que Deus nos perdoa, mas nós deixamos a nossa mente nos acusar. Por quê? Porque nós não nos perdoamos. Nós não nos perdoamos, irmãos. É diferente. E aí nós somos engodados por essa tempestade, seja ela espiritual ou física, e nós ficamos rodando, né? Nós ficamos no meio, deixamos o nosso barco, deixamos a direção da nossa vida ficar nessa tempestade, E Jesus está falando, direcionamento. Tá? Eu estou no barco, eu estou no controle, eu sou o dono de todas as coisas. Deus não tem o controle, ele é o próprio controle, irmãos. Tá? Porque às vezes eu estou com o controle da televisão, eu perco ele, derrubo ele, quebro ele. Mas Deus não, ele é o próprio controle. Ele está dizendo, vai, move-se pela fé. Tem muita gente que não tem força de voltar, porque perdeu a fé naquilo que Jesus disse, que faria, que usaria, que moveria. Pastor, mas eu tropecei e caí no meio do caminho. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se confessou, deixou de fazer, é reposicionado. Deus coloca no mesmo lugar da onde caiu. Quem reposiciona é Deus, nós só temos que confessar e deixar o mau caminho. Essa tempestade ela vem sempre me atacar, porque nós perdemos o direcionamento. E Deus está falando em direcionamento, ou seja, Ele quer que nós chegamos do outro lado, mas Ele quer trabalhar em nós a fé. Para com essa timidez. Deus não vai fazer mais a minha vida, eu perdi o tempo. Para com isso. Toma, por exemplo, a vida de Abraão. 75 anos, quando Deus fez a promessa para ele, Isaac foi nascer, ele tinha 100. Porque a promessa não era ele ficar rico. A promessa era ele ser pai de multidão. Ele foi rico porque ele tinha o dom de riqueza na vida dele, que Deus tinha dado. E mesmo em meio aos percalços, às dificuldades, ele obedeceu. Às vezes olhou para o Egito, olhou para o mundo, foi até lá, foi. Mas se arrependeu. O problema é que nós achamos que a nossa impureza passa para Deus, irmãos. Não é. É a santidade de Jesus, é a santidade dos céus que passa para a nossa vida. O Espírito, o nome dele já é Espírito Santo, ou Espírito do Santo, porque ele também é santo. Está na hora de nós erguermos a nossa cabeça, porque filho de Deus não fica olhando para a terra, olha para o alto. Primeira coisa é isso. Para de olhar a dificuldade, começa a olhar para Deus. Para de olhar para a situação, começa a olhar para Deus. Para de dar ênfase à palavra negativa, começa a viver as palavras de Jesus. Nós estamos perdendo tempo, porque nós estamos se acovardando.
O que os outros vão pensar de mim não importa. O importante é que Deus vai pensar de você. Deixa Deus tratar. Deixa o Espírito Santo fazer. Às vezes eu converso com pessoas, pastor, quanto vai ser o tempo? Eu falei, quando o Espírito Santo falar comigo e com você. Ele é o Espírito que testifica. Aí nós vamos entender que é o tempo, está pronto. Tá? Independe do tempo que vai precisar o tratamento. Independe. O importante é estar na presença. O importante é ser tratado. E não ficar jogando de lá para cá, daqui para lá, por essa tempestade. Ó, Jesus já deu ordem. Vamos lá? Para finalizar aqui. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Vamos começar aqui ó, no versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento. Sempre parte A, né? Versículo 39, parte B. Finalzinho já. E houve grande bonança. Grande a dificuldade, maior será a vitória. Fique em paz. Grande é a perseguição, maior será a bênção. Fique em paz. Grande é a luta, maior a vitória. Nós temos que focar nisso. Porque todas as vezes que eu olho para essas palavras de grande, eu olho para Davi, ele falava, as dificuldades são grandes, começando por Golias. Mas o Deus dos exércitos é maior. Maior é o nosso Deus. E era por isso que ele avançava. E nós temos experiências grandiosas para pôr em prática em nossa vida, da vida de Davi. O problema é que nós olhamos para a parte negativa, para a parte da dificuldade, para a parte do erro. Não, irmãos. Quando a Bíblia relata alguma dificuldade, algum erro, é para nós vigiarmos e não cair no mesmo. Não é para aprender, porque aprendemos com o nosso próprio erro. É para nós não cairmos naquilo. É para evitar de cairmos. Por isso que há restauração. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Tá? Ouve, permanece. Aí, depois de tudo isso, eles começaram aqui, versículo 41. E sentiram um grande temor, ou seja, temeram, falando desse aí. Esse Jesus é na totalidade. Ele não tem poder só de multiplicar pão, curar os enfermos. Ele tem poder sobre terra, céu e mar. O temor tomou eles e uns diziam, testemunhando uns para os outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que nos chamou, irmãos. Esse é o Deus que nos deu a oportunidade. Começa a profetizar sobre essa situação aí. Começa a profetizar sobre essa tempestade, dizendo, Jesus já deu ordem. Eu não aceito você aqui. Jesus já me deu palavra. Jesus já me deu discernimento. Eu profetizo que vai acontecer milagre. Vai acontecer restauração. Vai ter providência. Eu não sei o que você precisa. Eu estou dizendo aqui, mas é em todas as áreas. O problema é que nós fechamos muitas das vezes a porta da fé. E nós estamos usando a porta do eu posso. A porta do meu braço alcança. Não, irmãos, é fé. Eu sempre digo aqui um ato para nós encerrarmos aqui. Para os irmãos. Eu também passo as minhas dificuldades. Às vezes tenho necessidade de algumas coisas. E aí eu falei para os irmãos, entenda. Tá? Vocês nunca vão ver o pastor Eduardo lamentando e chorando por nada. Não porque eu sou orgulhoso, soberbo, não. E não porque também acho que vocês não podem me ajudar. Se eu falar com os irmãos vão me ajudar. Só que daí vocês acabam sendo muletas para mim. Eu não vou mais ter a minha vida de oração. Irmãos, Deus falou para mim que Ele ia ser o provedor de todas as áreas, ia sustentar no âmbito físico e também no âmbito espiritual. Não tem problema nenhum Deus usar o A, o B, os irmãos que sempre estão conosco, não tem problema. Ó, Deus mandou, eu pego, acabou. Mas eu não posso parar de confiar em Deus. Qualquer coisinha chora por irmão, vai chorar no quarto, vai chorar lá para Deus.
Ou chama uma pessoa que viva espiritualmente aí na fé, que pode te ajudar a levantar. Fala, me ajuda nessa área aqui, em oração, intercede junto comigo. Mas às vezes nós ficamos lamentando para pessoas que não podem resolver. Ou queremos fazer aquilo que não está na nossa alçada. Para com esse negócio, irmão. Confie em Deus. Ah, pastor, eu queria até conversar com o senhor, não posso mais porque... Não, é diferente. Eu estou falando que às vezes nós estamos colocando a esperança em alguém da terra, quando nós temos que continuar esperando os céus. Às vezes estou aqui orando, né? Não falo isso para glorificar a mim mesmo, não, é para glorificar Deus. Começo a profetizar algumas coisas, minha esposa fala, amor, o que você está fazendo? Faltou exercitando a minha fé. Mas você tem dinheiro para comprar? Eu falei, eu sei, mas Deus falou para mim usar a fé. Daqui a pouco chega um irmão e me abençoa. Chega uma irmã e fala, pastor, isso aqui é para vocês, ó. Eu falo, tá bom, certo? Alguém me liga de outro lugar? Pastor, ó, senti de Deus aqui, Deus bradou em mim aqui, eu tô. Amém. Agora, imagina só, que fé que nós estamos passando. Como nós estamos levando Jesus para o mundo, sempre murmurando, reclamando, vem a dificuldade, alguém esperando uma palavra nossa, nós falamos, é assim mesmo, você não sabe o que eu estou passando. A pessoa fala, desse jeito eu não vou na igreja não. Se ele e ela que está servindo, está buscando a Deus, não tem uma palavra de ânimo para mim, eu vou perder tempo lá. Não, irmão. Começa a se posicionar. Às vezes os irmãos chegam, nós começamos a conversar, falam uma coisa, já profetizo algo, vira as costas e vai embora. O milagre acontece, a providência chega, porque eu sou bom? Não, porque eu creio na palavra que eu vivo. Eu vivo e creio na palavra. Eu estou dizendo para você, Deus nos chamou para viver o sobrenatural. É muito além de tempestade, é muito além de onda, a providência de Deus na nossa vida. Sai desse lugar de estacionamento e Deus está falando com vidas aqui fortemente. Fortemente, Deus está falando comigo aqui que está alcançando o íntimo e oculto de pessoas. Outra coisa que nós temos que parar, para nós orarmos aqui. Para de culpar pessoas porque você ou eu não vivemos coisas. O culpado é nós por não se posicionar. Porque a promessa está de pé e Deus não nos abandonou. Eu não estou melhor por causa de fulano. Não, você e eu não estamos melhor muitas das vezes porque nós aceitamos a situação. Nós resolvemos passar por cima e viver assim mesmo. Não, para. Pastor, então me prova. Se posiciona hoje para ver se as coisas não mudam. Deus tem pressa em usar. Não, Deus tem pressa que nós tomamos posse da salvação. Outro engano. Deus não usa ninguém despreparado, irmão, mas usou jumento porque o profeta estava corrompido. Por isso que tem muita gente batendo a nada, tem muita gente caindo aí. Para com esse negócio. É um passo de cada vez. Não é corrida. Se eu der um passo com Deus, ele vai me pegar no colo. Mentira do diabo também. Isso aí é não bíblico. Se eu der um passo com Deus, ele vai dar um passo comigo. Se eu chamar ele para caminhar comigo, ele vai caminhar comigo. Se eu chamar ele para fazer morada em mim, ele vai morar em mim. Para com esse negócio. Por isso que muito barco está naufragando aí. Nós temos que tomar posição. É palavra de Deus? É Bíblia? Vamos embora. Nós não precisamos de palavra motivacional. Nós precisamos de palavra dual. Nós não precisamos de coach. Palavras de autoajuda não vai nos ajudar. Nós precisamos de palavra do alto, irmãos. Nós temos que parar com esse negócio de achar que o evangelho é light. Eu não posso passar perseguição. Se eu não tiver R$1 no bolso, eu estou no pecado. Deus é só Deus de riqueza. Nós estamos confundindo o dom de riqueza com prosperidade. Prosperidade eu nunca vi o justo desamparado, nem na sua descendência mendigar o pão. Então nós temos que nos posicionar. E foi para o outro lado porque Deus mandou. Se ele não tivesse mandado, eu não ia falar não. Nós estamos equivocados e parando por causa da nossa mentalidade. Deus não tem mentalidade de escravo. Deus não tem mentalidade débil para nós. Deus não tem ignorância para nós. Está na hora de nós abrirmos a nossa mente para a palavra de Deus. Pastor, mas me traíram.
Vou falar de alguém que foi traído. Pior que eu e você. Jesus foi traído, enganado, vendido, esbofeteado, blasfemado, passado como doido, mentiroso, lunático, servo do diabo, mas ele permaneceu. Você está entendendo? Jesus veio como homem, carne, dizendo assim: eu vou passar primeiro para mostrar para vocês que dá para vencer. Pastor, mas era Jesus, mas ele veio como homem, nasceu de uma mulher, veio com as mesmas dores, paixões, dificuldades, sentimentos, mas permaneceu fiel. Ah, não quero ver aquele fulano nem pintado de ouro. Vai dificultando para nós entrar no céu. Convivência é uma coisa, mas a Bíblia diz: mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que na ceia do Senhor nós queremos ter comunhão com todo mundo, irmãos, e no dia a dia não dá? Não. O barco vai naufragar mesmo, aí não tem jeito, aí não vai para frente. Começa a liberar essas coisas aí, tá? Não aceita a palavra negativa. Tá? Cuidado com as alianças também, de sentar na mesma mesa, dividir palavras, tá? Mas perdoa, ame, tá? Mantenha a paz, a santificação, tá? Para chegar do outro lado e haver libertação. Deus conta comigo e com você para haver libertação, amém? Vamos orar, tá? E vão perguntar sobre a nossa vida. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Nós vamos falar: esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o que nasceu da linhagem de Davi. Aquele que veio para libertar, curar, restaurar e nos prometeu levar para o céu. Entendeu? Deus abençoe. Lembrando que hoje nós temos o encerramento da campanha, né? Se creres, verá a glória de Deus. João 11:40 está o tema. Irmãos, tem acontecido grandes coisas, tá? Eu não estou falando aqui mentira, não. Eu creio e eu tenho visto e ouvido testemunho, tá bom? Eu te convido, você de Aporé e região, venha para cá. Venha para cá conosco, venha glorificar a Deus, venha adorar. A Deus tem uma palavra para nós. Eu quero impor as mãos sobre a tua vida, profetizar a cura e a libertação. A causa pode ser a maior que for, ela ainda perde por tamanho do nosso Deus. Então vem, tá? Vem, permaneça, seja fiel a Deus na totalidade, entregue a tua vida para Deus na totalidade, deixa Deus nos levar para onde Ele quiser. Esse negócio de livre-arbítrio é quando nós não temos o direcionamento de Deus, porque escolhido não tem escolha. Eu tenho as minhas vontades, mas é maior a vontade de Deus sobre a minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá? Se está enfermo, eu quero profetizar a cura em nome de Jesus. Tá? Vamos agradecer a Deus, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira nós estamos aqui às 10 horas da manhã. Hoje às 19h30 nós temos o culto. Domingo nós temos o culto com a família, nós estamos com uma série de mensagens aí, né? Cada mês representando aí um tema, tá? E eu te convido para estar conosco, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero te louvar nesta manhã de sexta-feira. Eu quero te engrandecer, meu Pai, por esta palavra, pela tua boa vontade, querer para conosco, pelas libertações, cura de mente, alma e espírito, Pai. Senhor meu Deus, que nós possamos ousar da fé, Senhor. Nós não podemos nos conformar com este mundo e com o ciclo dele, meu Pai. Nós não precisamos trazer nada do mundo, da velha vida para a nova vida, meu Pai. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos tendo a oportunidade de viver algo novo, meu Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor lança, meu Pai, no mar do esquecimento a vida que nós vivemos. E nos dá, meu Pai, uma oportunidade de escrever uma nova história junto com o Senhor. Então eu quero te pedir nesta manhã, Pai, que o Senhor reposicione os teus filhos.
Que haja, meu Pai, arrependimento. Que haja, meu Pai, conscientização, ó Pai, diante da Tua palavra. E que o Teu nome para sempre venha a ser glorificado. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor. Está finalizado mais uma live em nome de Jesus.